O Brasil atravessa um dos momentos mais sombrios da sua história recente, quando a simples expressão de opinião se torna motivo para condenações absurdas. Quando a tinta de um batom é tratada como se fosse um crime hediondo, é sinal de que já não vivemos mais em uma democracia plena. Hoje, vamos comentar o caso revoltante da condenação de Débora, a mulher que foi sentenciada a inacreditáveis 14 anos de prisão apenas por ter pichado uma estátua do STF usando batom. Vamos ouvir Magno Malta, vamos entender cada detalhe, e vamos fazer uma reflexão sincera sobre a situação desesperadora que o Brasil enfrenta sob o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal, transformado em um verdadeiro tribunal de exceção. E eu te convido, fique até o final, porque a verdade precisa ser dita sem medo. O Tribunal de Exceção condenou, de fato, Débora a 14 anos de prisão. É possível que ela retorne ao presídio. No momento em que eles deram uma recuada, ela foi levada para casa, para cumprir pena em casa, mas ainda não havia saído o julgamento dos 14 anos, que aconteceu ontem. E o único voto divergente foi o voto do Fux, que pediu 1 ano e 6 meses. E eu ainda acho muito Fux. Porque 1 ano e 6 meses por ter pichado uma estátua é muito. Mas pelo menos divergiu. Já não há uma unanimidade em seguir o ditador. E parece que ali é mais ou menos assim, segue o líder. Não tem história de decano, porque o decano é o Gilmar. Sigam o líder. Quem é o líder? É o ditador, é o tirano Alexandre de Moraes. Para a tristeza dos filhos da Débora, daquelas 2 crianças, do esposo da Débora, serão anos longos de sofrimento. A não ser que pelo caminho, antes de tudo isso, algo possa acontecer, e eu creio, vindo da parte de Deus, usando pessoas, instrumentos que não estejam nesse momento ao nosso alcance, mas que podem muito bem nos ajudar, desfazendo essa farsa desse ditador sanguinário e com seus comparsas. O Tribunal de Exceção condenou de fato Débora a 14 anos de prisão. Magno Malta começa com uma afirmação pesada e totalmente justa. 14 anos, meus amigos. 14 anos por um gesto simbólico. Não houve violência, não houve destruição. Apenas a manifestação desesperada de uma cidadã que já não se sente ouvida por seus governantes. E ainda assim, a mão pesada da justiça caiu sobre ela como se fosse uma criminosa perigosa. Como se tivesse cometido um atentado grave. É possível que ela retorne ao presídio. Malta lembra que, naquele momento, Débora estava em casa, em prisão domiciliar, mas que isso não significava liberdade real. Era apenas uma trégua temporária até a sentença final ser confirmada. Uma trégua cruel, porque mantém viva a esperança nas crianças dela, no esposo, apenas para ser esmagada depois. E o único voto divergente foi o voto do Fux. E mesmo o ministro Fux, que divergiu, sugeriu 1 ano e 6 meses. Você percebe o nível de absurdo? Mesmo o voto favorável ainda considerava prisão por pichar um monumento. Uma pena que deveria ser resolvida no máximo com o serviço comunitário, uma advertência. Mas nesse tribunal, a lógica é outra. É a lógica da vingança, não da justiça. Pelo menos divergiu, já não há uma unanimidade em seguir o ditador. Essa fala é crucial. A ditadura do pensamento único, onde todos os ministros votam sempre iguais, começa a rachar. E isso graças à coragem de alguns poucos, porque, ali dentro, quem diverge é tratado como inimigo. Não existe espaço para pensamento livre. E olha, meus amigos, essa história deixa muito clara a diferença entre 2 projetos de país. No governo Bolsonaro, nunca vimos uma perseguição judicial dessa forma. Pelo contrário, o que tínhamos era respeito às liberdades individuais, respeito à propriedade privada, respeito ao cidadão. Bolsonaro, goste ou não do seu jeito direto, nunca perseguiu jornalistas, nunca mandou prender manifestante, nunca mandou calar o povo. Já no governo Lula, com esse STF aparelhado e sedento de poder, o que vemos é exatamente o contrário. Censura explícita. Prender gente por opinião. E agora, condenar uma mãe de família a 14 anos de cadeia por um gesto simbólico de protesto.
É a velha esquerda em ação, autoritária, sem limites, querendo calar a voz do povo brasileiro. E tudo isso com a cumplicidade da grande mídia, que prefere fingir que está tudo normal. Sigam o líder. Quem é o líder? É o ditador, é o tirano Alexandre de Moraes. Magno Malta não mede palavras, e ele está certo. Alexandre de Moraes hoje representa o pior tipo de poder, o poder sem freios, sem limites, sem prestação de contas. O que vemos no STF é a morte lenta da democracia, assistida em silêncio pela imprensa e pelos setores mais covardes da política nacional. E o mais triste é pensar nas duas crianças da Débora, crescendo sem a mãe, condenadas junto com ela a uma pena injusta, e o esposo, lutando sozinho, tentando explicar o inexplicável para os filhos pequenos. Isso não é justiça. Isso é tirania. Mas eu creio, vindo da parte de Deus. E é nessa hora que a fé entra. Porque mesmo diante de toda essa escuridão, nós acreditamos que a justiça verdadeira vem de Deus. E que instrumentos humanos, novos líderes, novos juízes, novos parlamentares corajosos, serão levantados para restaurar a liberdade no nosso país. Nada é definitivo. Ditadores caem. A história já mostrou isso. Meus amigos, o que está em jogo não é apenas a liberdade da Débora. O que está em jogo é a nossa liberdade. Se hoje eles conseguem condenar uma mulher por um batom, amanhã podem prender qualquer um de nós por um post, uma opinião, uma manifestação pacífica. Nós precisamos continuar denunciando esses abusos. Precisamos apoiar aqueles que defendem a verdade, como o senador Magno Malta, como tantos conservadores corajosos que não se dobraram ao sistema. Precisamos lembrar que o Brasil verdadeiro ainda vive no coração da maioria silenciosa. A mesma maioria que escolheu Bolsonaro em 2018 e que nunca aceitará ser escravizada por esses tiranos de toga. A luta é longa, mas não estamos sozinhos. A liberdade é um dom de Deus. E ninguém, nenhum tribunal de exceção, poderá arrancá-la do nosso coração.